One Piece é uma obra que é muito bem planejada. Diversos arcos e personagens que tinham seus papéis já pré-designados na história. Agora, tem um arco, mais em específico, um personagem que ele sofre algumas improvisações que acabaram sendo fundamentais para o que pelo menos eu julgo ser um dos melhores, se não o melhor arco de One Piece. Doflamingo e Dressrosa. Vambora pro vídeo. Gente, Discord, Twitch, as redes do canal na descrição. E vamos começar logo. Para colocar o ponto do vídeo em pauta, a gente tem que colocar algumas coisas na linha de pensamento principal. Qual é o arco que nós estamos agora nos degustando e aproveitando cada pedaço? O Wano. Esse arco, que é nomeado, assim como todos os outros, pelo local que se passa. O país controlado pelo Imperador Kaido. E dentro de um dos SBS de Wano, do capítulo 98, nós tivemos uma pergunta falando especificamente do assunto deste vídeo. Neste é dito para nós confirmando as intenções do Oda, que, vamos concordar, eram bem óbvias, onde todos os membros dos All Stars, os grandes astros, dos Tobiropo, dos Shinuchi, os astros principais, assim como os Numbers, todos são inspirados por coisas relacionadas a cartas, tirando o X-Drake, o Apu e o Hawkins. Os comandantes do Kaido ficam bem óbvios, King, Queen e Jack, ou o Rei, a Rainha e o Valete. Os Numbers também, visto que eles são chamados pelos seus números. E já os astros principais e os Tobiropo, mesmo tu não conhecendo alguns, tu consegue identificar como, por exemplo, a Solitary, Who's Who, Holden, entre outros. Ainda assim, porém, faltam duas nomenclaturas de um baralho essencial que nós não temos na tripulação do Imperador. A carta de As, Ace e o Coringa, Joker. Talvez até tivesse uma ideia inicial de envolver o Ace na tripulação do Kaido. Se isso sequer existiu, deve ter ficado para trás há tanto tempo que ninguém chegou a comentar. E agora o Ace está morto, então não tem muito o que fazer em relação a isso. O Kaido talvez até se considere o as do bando, mas não tem muita relação, porque ele não tem nada a ver. Eu, pelo menos que não entendo muito bem de japonês, até tentei procurar na internet alguma coisa envolvendo alguma relação. Mas o máximo que eu consegui foi traduzir no Google e conseguir as palavras abertura e rodovia. Admito que a parte da rodovia seria muito bem-vinda para o Brasil. Mas agora deixando o defunto de lado, a gente ainda tem uma pessoa muito interessante para comentar, que o próprio Oda nos falou sobre neste SBS. O Joker, Doflamingo. Pelas próprias palavras do criador de One Piece traduzidas para a nossa língua. A propósito, em Dressrosa, Doflamingo ser chamado de Joker é um resquício de uma ideia inicial de que Doflamingo iria lutar como um poderoso Nakama de Kaido no país de Wano. Ele é um oponente bastante complicado, então eu estou feliz que nós nos livramos dele em Dressrosa. E agora, por minhas palavras, eu digo quão simplesmente incrível isso é. Tudo se encaixa de uma maneira extremamente minuciosa. Doflamingo não somente é chamado de Joker pelo submundo, mas também tem uma tripulação com seus oficiais sendo baseados pelos nomes de naipes de carta, em espanhol: Trebol, Diamante, Pica e Coração. Essa ligação de Kaido e Doflamingo inclusive funciona muito bem, tendo em vista que eles eram grandes parceiros comerciais, que nos dá até uma ideia de como que o One Piece era para ter sido uma obra relativamente menor. Afinal de tudo, o grande poder do mundo de One Piece são os imperadores, se tratando pelo menos de piratas. Então, teoricamente, a ideia inicial era para acabar com estes um por um. Mas, no meio do caminho, nós tivemos os Shichibukai sendo apresentados e alongando significativamente o caminho, até o ponto que o Oda quis botar o jogo dele na mesa e partir para as aventuras finais pós-time skip. Esse chão, porém, já está sendo preparado há um tempo relativamente grande. Nas primeiras aparições do Doflamingo, lá no pré-time skip, mais especificamente no capítulo 303, nós temos o Joker comentando um pouco sobre uma nova era que estava por vir. Uma era em que os fracos iriam perecer e somente os piratas de verdade sobreviveriam. Uma era com novos heróis. Aqui neste ponto não foi especificado nada, mas com o contexto atual, nós sabemos que esta guerra é a que Kaido quer travar contra o mundo, reunindo o seu exército com as maiores potências que ele conseguir. Inclusive, nessa época, era muito provável de que o Oda já estava se perguntando se ele iria botar o Luffy como sendo parte do exército do Kaido ou não. O negócio é que este assunto demorou mais um tempinho para ser realmente desenvolvido, só chegando realmente à tona a partir de Punk Hazard, que é onde a gente inicia a caminhar o chão pro que tem se tornado o anime hoje em dia.
É em Punk Hazard que nós temos muitas coisas nos sendo apresentadas. Dolph sendo chamado de Joker, as frutas Smiles, os bainhas vermelhas, a aliança para derrubar Kaido, o lugar de onde todos os Numbers vieram, assim como dragões ocidentais sendo cortados e por aí vai. E dentro desses pontos, tudo ligaria para a gente ter logo em seguida um arco sendo direcionado completamente para o Wano, correto? Sim, correto. Só que não foi o que aconteceu. E o ponto-chave disso foi a aliança de Law e de Luffy. A aliança de um lado estava direcionada para derrubar o Imperador, e do outro estava mais ou menos. Eu digo isso porque depois de Punk Hazard, as coisas poderiam seguir diferentes caminhos, levando em consideração a maneira que o Oda iria querer que essas coisas fossem. Ele podia tanto ir para o Wano diretamente, ou ele poderia ir para Dressrosa. E com o passado do Law da maneira que foi desenvolvida, a gente consegue perceber um leve ato de segundas intenções do Law para poder derrubar o Doflamingo. Já que o Luffy também já estava irritado com o Joker, não era problema puxar a briga entre os dois. Mas, já que foi o Law a maneira que foi utilizada para colocar o Dolph em Dressrosa e não em Wano, e se os Supernovas não tivessem sido apresentados e colocados para se conhecerem em Sabaody? O que aconteceria com o buraco que iria ficar na história de Dressrosa? Bem, ele poderia ser pulado completamente, com os chapéus de palha seguindo para Azul, ou ser substituído por alguma outra história para ser criada, porque o peso que Dressrosa tem é essencial para a narrativa. A gente teve a apresentação de Fujitora, o provável almirante com os pensamentos mais corretos dentro da marinha, a apresentação do Gear 4 do Luffy, a criação da grande frota dos Chapéus de Palha, que são figurões que vão ter papéis importantes no futuro, a volta do irmão do Luffy, Sabo, assim como eventos que levaram para a dissolução dos Chichibukais. E por último, o estopim para fazer Kaido e Luffy romperem relações, cortando a fonte de Smiles do Imperador e o impedindo de crescer o seu exército, o que dificultaria um pouco para o lado da aliança ninja pirata Mink Samurai. E com isso tudo, vocês conseguem ver o quão perfeito foi esse improviso? O quão certeiro foi o Oda de decidir colocar o Law e o Dolph para protagonizarem um arco de ligação para o Wano, considerando toda a história que a gente já tinha escrito? Não só seria difícil colocar algum outro lugar para acontecer um arco de substituição para Dressrosa, como também seria muito difícil achar um vilão à altura do Doflamingo, para tomar as rédeas. Até se fosse isso que acontecesse, o Dolph seria difícil de encaixar em Wano, que quem iria lutar contra ele? Fora também que provavelmente ele seria ofuscado pela presença de pessoas muito poderosas. Talvez ele ficasse com a posição de comandante do Sobiropo, sendo derrotado por alguém do calibre do Jinbe. Muito provavelmente, ou se não até mesmo o Law o derrotando. O único problema é que a história do Law seria resumida em muito menos capítulos, não dando o mesmo peso que ela teve. De qualquer maneira que ocorresse, não seria tão incrível quanto foi. Muita coisa mudaria. E é claro, eu sou alguém completamente suspeito pra falar. Eu adoro Dressrosa, é meu arco favorito. Menos no anime, que é muito enrolado, mas no mangá eu simplesmente amo esse arco. Por isso eu queria ouvir de vocês como vocês acham que esse andamento se deve. O que poderia ter sido diferente nessa tomada de decisões? Deixem aqui seus comentários que eu com certeza vou dar uma olhada. Bem, gente, muito obrigado por vocês ainda acompanharem este canal. Eu sei que tô demorando bastante, mas eu juro que não vou desistir. Muito obrigado pela presença de todos e falou!